Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje eu vim responder uma tag muito especial. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então hoje eu vou responder a tag das Shadowranhas, né? Shadowranhas é um grupinho de youtubers que a gente tem no WhatsApp, que nós nos unimos, assim, a princípio pelo amor por Cassandra Clare e seu universo das sombras, né? E assim, hoje é um grupo que vive o quê? De sim, muitas conversas literárias e surtos, sim, mas também de fofocas, né? Porque nem só de literatura pode viver o homem. E assim, gente, eu sou uma Shadowranha meio oculta, né? Assim, quem me conhece sabe que pra eu responder uma mensagem no WhatsApp leva mais ou menos de 5 a 10 dias úteis, né? Então, assim, eles me aceitam do jeito que eu sou, mas eu tô sempre atrasada nos rolês e perco várias fofocas, é terrível. Mas enfim, vamos falar da tag. Cada um elaborou uma pergunta, tá? Então a primeira é: Web Diva Palco de Leituras, um livro que chega chegando e não deita pra ninguém. Então, para essa pergunta maravilhosa do Otávio, eu escolhi Bunny, da Mona Awad. Esse livro ele é até difícil de explicar, assim, né? Tamanho é o surto. Mas ele é um Dark Academia. Bom, e a gente tem aquela protagonista básica de Dark Academia, né? Que é o quê? A pobre, coitada, que tá lá numa faculdade de ricos e tal. E aí ela acaba se envolvendo com um povo estranho, gente esquisita, né? Tem um grupinho de garotas, tá? As garotas ricas, que elas se chamam de bunnies. Então elas chamam uma a outra de bunny, né? Então elas conversando já é uma coisa um pouco bizarra, né? Que ela fica: bunny isso, bunny aquilo, bunny eu te amo, bunny me dá um abraço. Uma coisa bem surtada já desde o começo, né? Enfim, aí a nossa menina querida protagonista, cujo nome eu esqueci, por isso não estou falando, Samantha, ela acaba sendo convidada para uma dessas reuniões. E daí pra frente, se alguém entendeu o que acontece, me explica, porque assim, é um surto. Dessa reunião até o fim do livro é um surto sem fim. Esse livro é muito difícil de explicar, acho que não tem como, só lendo. É um daqueles livros que você tem que ter a experiência da leitura, entendeu? Pra ver se você consegue tirar alguma coisa. Não adianta eu tentar explicar o que acontece. Enfim, mas tem sangue, tripas, morte. Então, assim, a Dark Academia dos melhores, assim, dos melhores que eu já li mesmo. Segunda pergunta: Ana entre 4 livros. Um livro que você vive vendo alguém chorando e leu por isso. A minha resposta, eu não sei porque, assim, eu não vejo muitos livros pra chorar, ou talvez eu não leia muitos livros pra chorar, né? Enfim, sei lá. Mas eu acabei escolhendo um clássico que ele é muito chorável, principalmente no final, tá? Que é o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Assim, uma das obras-primas da literatura brasileira. Esse livro, eu recomendo muito que todo mundo leia, mas ele é difícil, tá? Não vou mentir, não vou negar. Esse livro ele é muito difícil, esse livro provavelmente vai ser uma leitura muito lenta, já aviso pra quem for ler. Mas assim, o final você tá se debulhando em lágrimas. Aquele final, assim, quando vem o plot twist é sensacional, é fantástico. Enfim, só, né, dar uma sinopse caso alguém não conheça a história. Aqui a gente tem o Jagunço Riobaldo, que depois de muitos anos de umas aventuras aí que ele viveu, ele vai contar, ele tem um interlocutor, ele tá contando isso pra alguém. Então ele tá contando toda essa história de vida dele, como ele fazia parte de um bando, e aí tem as rivalidades com os outros bandos, eles desbravando os sertões, tem pacto com o diabo. E aí tem, né, Diadorim, que é aquele outro personagem que é o que causa as lágrimas no final. Terceira pergunta, Diana Martins, maravilhosa. Um livro clássico que você já releu 1000 vezes, mas com certeza vai ler 1001. Eu acho que, assim, se você já assistiu meio vídeo desse canal, não vai ser surpresa nenhuma que eu vou mostrar aqui O Conde de Monte Cristo. Um clássico do romantismo francês.
um livro que eu amo, um livro intenso, uma história de vingança, um homem que foi para a prisão injustamente, depois volta para se vingar de seus inimigos e de seus amigos também, de todo mundo que ele encontrar no caminho. Enfim, esse livro é espetacular, esse livro é tudo pra mim. Um dos meus clássicos favoritos e uma coisa muito importante pra mim, um dos meus protagonistas favoritos, tá? O Edmond Dantes, pra mim é um dos melhores protagonistas, assim, de clássicos, porque vocês sabem, né? Eu tenho um problema sério com protagonistas. Este é um protagonista que eu escolhi amar, porque ele merece tudo nessa vida. Próxima pergunta, Maddox Literário. Um livro polêmico que você ama no sigilo. Bom, Paulo colocou essa pergunta pra gente se expor aqui, né, com toda certeza. E pra responder, eu escolhi The Tiger's Daughter, da Kay Arsenault Rivera. Esse é um livro que, quando eu li, eu não sabia que ele era polêmico. Eu lembro que eu vi uma recomendação em algum canal gringo do BookTube, e aí achei interessante, fui atrás. Inclusive, eu tenho o segundo aqui, é uma trilogia de fantasia, né? Não li ainda, mas, enfim. Eu não sabia, eu li e, assim, na leitura continuei um pouco sem saber, e aí só depois que eu fui descobrir que tem algumas coisas um tanto quanto problemáticas ali. Então o que acontece? Esse é um livro de fantasia inspirado numa ambientação asiática, e quando eu digo asiática é bem no sentido geral mesmo, porque aqui a autora ela mistura, a gente tem o império lá principal, né, que é Hokkaido, que seria o Japão, aí tem um povo que lembra um pouco mais assim tanto de fisionomia quanto de cultura, a Mongólia, tem uma parte que é meio chinesa também, então ela faz esse mix de emoções e sentimentos aqui. Basicamente é isso, a gente tem esse império e aí tem uma força maligna que está chegando e, né, pelas fronteiras do império. Isso, apenas duas pessoas, essas duas pessoas que estão na capa aqui, podem impedir, né, isso e tal, e são duas pessoas que têm suas habilidades especiais, ou que vão desenvolvendo suas habilidades especiais e tal. Enfim, elas têm uma relação de amizade que pode ser algo a mais ali, então tem esses fatores interessantes. O que eu descobri depois, tem um review no Goodreads em que uma pessoa, né, asiática, uma pessoa que com certeza se sentiu muito mais afetada do que eu por algumas coisas nesse livro, né? Ela fala, então posso até deixar aqui embaixo no box de descrição se alguém se interessar. Tem algumas frases, formulações, assim, um pouco estranhas para descrever a pessoa asiática. Então aquela coisa, né? O olho puxado, o rosto chato, né? Tem a expressão flat face no livro, então isso assim, não precisava, sabe? Aquela coisa que é um pouco desnecessária, estereotipada para falar de personagens asiáticos. Fora isso, também no review do Goodreads fala um pouco sobre essa mistura estranha de cultura, sabe? Que parece que pega uma coisa de uma cultura e trata de forma um pouco superficial e tal, então tem todas essas questões, mas assim, eu particularmente eu gostei muito da narrativa desse livro e demais da história, mas enfim, tem esses fatores aí que a gente não pode negar que existem, né? Infelizmente, eu acho que faltou uma leitura sensível aí pra Kay Arsenault Rivera. Não sei se ela melhora, né? Não sei se ela corrige algumas dessas coisas nos outros livros, mas, enfim, é uma série que eu tenho algum interesse em continuar. Mas vou continuar lendo no sigilo mesmo. Próxima pergunta é do Paulo, do Explorer Books. Um livro de fantasia que você amou conhecer o universo. Bom, gente, né? Lá vou eu falar de The Stormlight Archive, claro, do Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson, ele tem um jeito de construir o universo, assim. Tem resenha desse livro aqui no canal, tá? Então eu sempre falo isso sobre os livros dele. É um jeito lento, ele vai te dando as peças do quebra-cabeça muito lentamente, tá? Então você sai de um capítulo com 5 perguntas e uma resposta. É assim mesmo. Mas eu amo o jeito que ele constrói o universo, e esse livro ele tem aquela coisa de a gente tem um mundo hoje que é um mundo que é meio menos do que era o mundo, né, onde aparentemente tinha deuses e criaturas, e aí essas duas coisas vão se conectando e tal, eu gosto muito disso. E o jeito como ele trata a magia também, né? A magia funciona com luz aqui, e existem diferentes tipos de habilidades que os personagens podem ter e tal, e enfim, eu gosto muito disso. O Brandon Sanderson, pra mim, assim, um dos melhores construtores de mundos que existe na fantasia.
Próxima pergunta é da outra metade do Explorer Books, que é do Rick. Uma coleção de livros que comprou e ainda não leu. Essa acho que foi a mais fácil de responder, porque é muito raro eu comprar uma coleção inteira. Eu tenho o péssimo hábito de comprar assim, o primeiro, aí eu leio o primeiro, aí eu esqueço que a série existe. Então eu vou sempre lendo primeiros livros. Eu tenho vários primeiros livros aqui na estante e a série às vezes fica com Deus, né? Então assim, uma série que eu comprei inteira foi O Clã das Freiras Assassinas, da Robin LaFevers, e não li ainda, né? Não cheguei lá ainda, mas enfim. Porque eu comprei, né, esta caixinha aqui. Estava, assim, com um preço muito bom. Pra quem não sabe, a plataforma 21, que é a editora, eles sempre fazem promoções nos sites, tá? Então, um dia eu entrei lá, assim, meio, né... Sabe aquela coisa, você entra na loja e você fala, só vou dar uma olhadinha, não vou comprar nada? Então, aí eu vi, né, essa trilogia aqui por um preço muito bom e falei, vou comprar, comprei. É isso. E agora está aqui, mas não li ainda. Mas eu tenho que ler, né? Me falta vergonha na cara, porque os livros nem são tão grandes assim. Eu tenho a impressão de que vai ser uma leitura super rápida, super fluida. Mas enfim, e é isso, né? Acho que o nome é um pouco autoexplicativo. Freiras Assassinas e, se eu não me engano, a ambientação é na França. Então, assim, 10 de 10. Aliás, eu fiz unboxing dessa caixinha aqui quando chegou no vlog de Ed LaRue, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Então, aproveitando que a Ed LaRue tá em alta, né, agora que foi lançado em português, vão lá ver o meu vlog, por favor. Próxima pergunta é da Bruna, do Escritora Ruvian. Um calhamaço que você ama. E para esse eu escolhi um calhamaço que eu estou relendo nesse momento, que é nada mais nada menos do que A Guerra dos Tronos, né, o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo do George R.R. Martin. Então, o que rolou aqui, né? Já é a terceira vez que eu tô lendo esse livro, tá? Eu já passei da metade, acho que agora vai, Brasil. Porque, assim, o que rolou? Umas semanas atrás, a dona HBO resolveu do nada lançar um teaser de House of the Dragon, que é um spin-off de Game of Thrones. E aí eu dei uma pequena surtada e falei, meu Deus, esse é o momento, agora eu vou ler Game of Thrones. Eu sei que não tem nada a ver, porque pra House of the Dragon eu preciso ler Fogo e Sangue, que inclusive tá aqui, tá? Eu sei disso. Mas eu sou aquariana, meus surtos são diferentes. Eu vi House of the Dragon e falei, preciso ler Game of Thrones. E a história é essa, basicamente eu já li esse primeiro livro 2 vezes. Estou lendo pela terceira, como eu disse, mas eu nunca passo dele, né? Eu nunca chego em Fúria dos Reis. O Fúria dos Reis, ele fica me olhando da estante, porque ele também tá aqui, em outra edição, inclusive. E eu nunca chego nele. Mas eu tenho esperança, tá? Por favor. Acreditem em mim também, mandem forças, que dessa vez eu vou chegar em Fúria dos Reis. E é isso, gente. Aqui a gente tem uma história bem medieval, cheia de política. Também tem uma magia ali, né, acontecendo e tal. Aparentemente a gente vai ter uma ameaça vindo do norte ali. Eu não sei se alguém não conhece a história a essa altura, né. Mas enfim, a gente tem, né, só pra tentar dar uma sinopse, a gente tem um acontecimento que engata tudo aqui, que é o quê? A gente tem o rei e a gente tem que seria o quê? O primeiro-ministro desse mundo, que é a mão do rei. Essa mão do rei, que é o Jon Arryn, ele morre aqui no começo, e aí o senhor rei vai buscar outra mão, né, que vai ser o nosso queridíssimo, nosso amado, nosso um pouco burro talvez, Ned Stark. E aí o Ned Stark, né, descobre que na verdade o Jon Arryn foi assassinado. E aí ele começa a fazer suas investigações, enquanto isso a politicagem do reino tá rolando. A Catelyn, que é a esposa do Ned, também faz umas coisas que você fala, mulher, me ajuda a te ajudar. Enfim, essa família, né, os Stark realmente, assim, eu acho que eles até duram bastante, considerando o nível da palhaçada que eles fazem aqui. Mas enfim, sigo me questionando como que o Robert conseguiu ser rei aqui, porque o Robert realmente o Robert é difícil de admirar, né? Como disse minha amiga Amy, do Museu Invisível lá no Twitter, o Westeros tem um dedo podre pra escolher rei, né? Porque a gente tá vindo do Aerys Targaryen, que era o quê? O Rei Louco. Era esse o apelido dele apenas. Então é isso, minha gente. Fica aí, Game of Thrones. Sigam aí mandando boas energias pra eu chegar no livro 2. Próxima pergunta é da Bia. Um livro que te deixou de ressaca literária. Aqui ela foi perspicaz, né? Fez a própria propaganda com o nome do canal. Bom, eu escolhi A História Secreta da Dona Tartt, o Dark Academia dos Dark Academias, tá? Isso aqui é um clássico do Dark Academia. Universitários que falam grego, latim e que se acham os mais cultos do mundo. E aí, enfim, eles vão acabar, né, cometendo um crime, uma insanidade ali.
Por que esse livro me deixou de ressaca literária? Pode não parecer nessa edição que eu tenho, mas esse livro ele tem mais de 500 páginas, tá? E... não, mentira, ele tem quase 500 páginas. Não, ele tem mais de 500 páginas. Mais de 500 páginas, e ele é muito denso. A escrita da Dona Tartt, assim, ela é muito envolvente, tá? Você não consegue parar de ler, mas ao mesmo tempo ela é muito densa. E, enfim, claro que o livro ele te dá aqueles momentos de respiro, assim, né? Mas eles são rápidos, né? Muita coisa acontece. O final é muito frenético, tá? Quando tudo, né, se desenrola ali, acontece bastante coisa ao mesmo tempo. E uma coisa que me fascina nos livros da Dona Tartt que assim, me fascina, mas talvez de um jeito ruim, é o quanto os personagens eles bebem, né? Então assim, é um nível de álcool altíssimo. Então eles estão sempre um pouco alterados ali, sabe? Tem uns momentos que você fala, não sei se você tá, né, no seu estado normal de pensamento pra estar fazendo e falando essas coisas. Enfim, mas é isso, né? E a gente tem o Richard, que é esse protagonista maravilhoso em sua lentidão para entender as coisas. Mas, né, não respondi a pergunta, por que ele me deixou de ressaca literária? Porque ele é muito bom, simplesmente por isso. É um livro que eu terminei e eu fiquei olhando pro teto e falando, quando irei ler alguma coisa tão boa assim novamente? Então foi por isso que ele me deixou com um pouco de ressaca, né? Fiquei com dificuldade de achar uma coisa ótima depois dessa leitura espetacular. A próxima pergunta é da Clara. Um livro que te faz sofrer com migalha de romance. Bom, eu escolhi God's Grave, do Jay Kristoff. Eu não posso entrar em detalhes, porque esse é o segundo livro de uma trilogia e eu falar do romance seria spoiler, mas digamos que é uma coisa que eu já estava vendo no primeiro livro e eu estava torcendo muito, assim, muito. Mas devido às circunstâncias, né, como as pessoas ali terminam o primeiro livro, ficou um pouco mais difícil. Tem toda uma coisa de confiança a ser reconstruída ali e tal. Então, nesse livro, assim, até a metade... o romance, uma das pessoas do romance é a minha personagem favorita até agora, né? Eu não li o terceiro livro ainda, mas minha personagem favorita dos 2 primeiros. E até a metade desse livro ela não aparece. Então eu já tava assim, eu já tava com taquicardia, sabe? Pelo amor, cadê? Aí ela vem. Aí começam as migalhas, né? E aí a gente vai com as migalhas de romance até o fim. E eu angustiada, falando, ai, meu Deus, que coisa linda. É o que eu estava esperando desde o primeiro livro e tal, mas... sempre com migalhas, alguns momentos, né? Aquelas frases que você relê e você fala, que momento lindo, mas pouquíssimos também. E vamos ver onde vai no terceiro livro, né? Vamos ver se sobrevive. Essa é sempre uma questão. Próxima pergunta, Ana Caru. Um livro que te fez surtar horrores a cada página. Eu não pude escolher outro, né? Ele, o meu favorito de 2020. O livro do mês, das Dark Academinas da Clave Secreta. Surtei. Todos que estão lendo comigo estão surtando, e é esse o espírito mesmo. E If We Were Villains, da Emil Real, também um grandíssimo Dark Academia, assim... Nossa, taquei todos os meus Dark Academias favoritos, né, pra responder essa tag, basicamente. Esse livro, ele é assim, ele é basicamente tudo. Os personagens são sensacionais, o que é sensacional neles é que você vai sentir alguma coisa por eles, sabe? Seja pra amar, seja pra odiar. E aí é que vem uma grande construção, né, de personagens. Enfim. Gente, aquela coisa, né, a universidade. Aqui a gente tem um grupo de atores, né, alunos ali de atuação. E eles encenam sempre Shakespeare. E eles estão no último ano. E aí no último ano dessa universidade eles vão encenar uma peça lá. E, enfim, os conflitos entre eles começam a surgir. É muito legal ver, também estava falando com a minha amiga Amy, do Museu Invisível, é muito legal ver como as personalidades deles vão se desenrolando e você vai vendo quem é quem, né? Qual que é o papel deles ali naquela trama. Claro que tem um pouco a ver também com a peça que eles estão encenando e, enfim... É maravilhoso, é espetacular. Estamos lendo esse mês nas Dark Academinas da Clave Secreta e a discussão vai ser no dia 31 de outubro, domingo, às 8 horas, aqui neste mesmo canal. Então, venham pra gente surtar junto. E a última pergunta é a minha mesma, fui eu que fiz, tudo bom? Montana, um livro que você recomenda pra todo mundo. Bom, a minha lista é longuíssima, né? Eu podia, assim, falar milhares, mas eu vou me ater a 2 coisas. A primeira é o maior do teatro mundial, Shakespeare. Recomendo Shakespeare pra todo mundo. Tá tudo lá, tudo que você quiser de temas humanos, de personalidades, de caráter, que, enfim, né? Caráteres? Existe essa palavra? Não sei. Enfim, personagens com caráter.
que fazem eles, né, fazer certas coisas, não fazer outras, é Shakespeare. Se eu tivesse que dizer uma peça, obviamente eu escolheria Hamlet, porque é um dos personagens mais espetaculares da literatura. Pessoalmente, eu gosto muito de Macbeth, dessas peças mais conhecidas, e eu amo Tito Andrônico, mas é uma peça, assim, ela é bastante inspirada em Sêneca, né, que é o autor latino. Então, você tem esse ambiente de Roma, e ela é uma peça extremamente violenta, assim, tudo de ruim que pode acontecer com os personagens, principalmente a Lavínia, coitada, acontece. Então, eu gosto muito dessa peça, mas, né, tem essa questão aí da violência. Das comédias, Sonho de uma Noite de Verão. A perfeição. Então é isso. Mas leiam tudo. Quem puder, por favor, leia tudo de Shakespeare. Ele é perfeito. E eu queria fazer uma segunda recomendação aqui para encerrar essa tag, que no geral, assim, Machado de Assis, né? Mas se eu tiver que escolher uma obra também, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o maior romance da literatura brasileira, gente. Machado de Assis é um escritor que capturou como ninguém a essência do que é ser brasileiro, tá? Todas as contradições, todas as ironias, todas as coisas ruins, as coisas que não fazem sentido, o absurdo do dia a dia, que a gente ri porque não tem outro jeito, estão nesse romance. E é isso. Machado de Assis é o maior escritor da literatura brasileira, quer você goste ou não. E é assim que eu encerro essa tag. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai sair lá no canal do Otávio, Palco de Leituras. Vou deixar os links de todo mundo aqui embaixo também. Duvido que vocês não conheçam essas pessoas maravilhosas, mas caso vocês não conheçam, por favor, vão lá seguir. São todos incríveis, fazem um trabalho excepcional na internet. E é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, quem chegou agora. Bem-vindo. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de usar meu link que tá aqui embaixo na descrição, ajuda muito e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!